vamos falar um pouco agora sobre a evolução do marketing. Como a gente já viu, o marketing é algo que está intimamente ligado às relações humanas. Mas com esse nome, tem um momento na história que isso surge, tá? Mas o que a gente tem aí que precede o marketing? Bom, nós temos desde sempre, né? Se a gente começar a analisar, a gente consegue buscar lá no Egito Antigo, né? Os faraós fazendo aquelas obras, né? Os reis da antiguidade fazendo aquelas obras, contando a sua história, contando os seus feitos, né? Fazendo propaganda, né? Porque ele queria transmitir a ideia de que ele era poderoso, de que o povo dele era superior. Então, tem relação com marketing, porque isso ajuda a valorizar os seus bens durante o processo de comércio, né? Por exemplo, na antiguidade, o cedro dos fenícios, onde hoje é a Líbia, era uma madeira muito valorizada, porque realmente era uma madeira boa, mas também porque era a matéria-prima dos navios dos fenícios e eles faziam, né? Eles eram os grandes responsáveis pelas trocas ali no mar Mediterrâneo. Então sempre existiu isso, né? Sempre existiu a ideia de que produtos, né, de certos lugares, feitos por certos povos, eles tinham qualidades diferenciadas, né? O incenso da região ali do sul da Península Arábica, então ele era diferenciado, tanto que foi presente, né, lá dos Reis Magos para Jesus, né? Então a gente sempre teve essa ideia, porém isso não era sistematizado. Isso não era sistematizado. E isso era usado sim para agregar valor. Só que durante muitos séculos na história da humanidade, o que acontecia? A capacidade fabril era muito baixa. A capacidade de produção era muito pequena. Por quê? Porque tudo era feito de maneira manual, de maneira artesanal. Existia a produção, por exemplo, na época do Império Romano, para abastecer essas tropas que dominaram boa parte do mundo, existia uma produção, né? Porque a gente vê em filmes, por exemplo, que os uniformes, né, dos soldados romanos eles eram padrão em todo o Império, na fronteira norte, né, onde tem aquele filme do Gladiador que começa, né, um ataque na fronteira norte, ali mais ou menos pro lado da Alemanha, né, e tem as fronteiras mais ao sul, quando a gente vê filmes bíblicos, né, os romanos ali na região do Oriente Médio, em Jerusalém, eles estão com o mesmo uniforme. Então existia uma produção industrial e era padronizada, só que aquilo tudo era feito de maneira manual. O cara ele tinha um uniforme e ele usava aquilo durante muitos e muitos tempos, né? Então, o que acontecia durante muito tempo, até lá o período das navegações, né, muitos, até milênios, né, depois dessa época dos romanos, já existia, né, a produção fabril, a transformação. Só que ela era feita numa escala tão pequena que existia o seguinte fator: a demanda, a necessidade era sempre muito superior à oferta. Então os produtos manufaturados eram sempre muito caros. Tudo para compra era muito caro, por isso que em grande parte do mundo era tudo feito mais para a subsistência, né? E esse cenário começa a mudar quando? Com a Revolução Industrial, que aí começa a ter aumento na produção. E a grande virada disso, né, vem depois. Até esse processo, quando ainda existe, né, a industrialização, a gente tem a figura que aqui no Brasil, ainda no interior do Brasil, ainda é muito viva, que é a figura do mascate, né? O cara que tem um conjunto grande de produtos e sai andando pelas cidades, né, vendendo esse produto. Por quê? Porque a oferta desse produto é muito baixa, né? A oferta de produtos industrializados é muito baixa. Então ele sai e não tem a capilaridade de distribuição institucionalizada, empresas fazendo isso.
Então é feito isso por pessoas, de maneira individual. Tá? E aí isso chega até as partes mais longínquas, por esforços pessoais. E até vem dessa época, né, que começa a surgir a má fama dos profissionais da área de vendas, né, da área comercial, porque como era uma coisa muito individual, não existia, né? Você não tinha para onde reclamar, você não tinha comunicação de massa, então muitas pessoas acabavam ludibriando essas pessoas mais simples. E não é uma coisa que acontecia só no Brasil. É interessante, vou até deixar aqui postado, tem um clipe do Michael Jackson com Paul McCartney de uma música que se chama Say Say Say, que eles são mascates que trabalham lá no Velho Oeste dos Estados Unidos. E eles vendem lá um elixir de saúde para a pessoa ficar fortona. Eles tapiam a população, vendem aquilo ali fazer uma grana. Então, vem daí essa má fama. E aqui no Brasil também, né? Acontecia esse tipo de picaretagem. Então, acontecia, tinha essas relações, só que o negócio ainda não era muito estruturado porque as pessoas não tinham acesso a produtos. Para vocês terem uma ideia, eu lembro quando eu era criança, lá nos anos 80, né, a família dos meus pais é do interior de Minas Gerais. Era costume das pessoas, né, dos mineiros que estavam aqui em São Paulo, juntarem potinhos de embalagens plásticas, saquinhos, sabe o saquinho que vem as coisas da feira, né? Você vai lá e compra aqueles saquinhos e tal. Juntarem esses potinhos e levarem, quando fossem visitar os parentes lá no interior de Minas Gerais, levava isso. E por quê? Né? Porque naquela região, naquela época, ainda não existia oferta para as pessoas comprarem esses produtos. Hoje a gente não fica usando muito, né? Eu uso pote de margarina para congelar feijão, mas não se usa, né? Você vai na loja de R$ 1, é tão baratinho, é tão fácil, né? Perto da casa de todo mundo tem essas lojinhas que vendem esses potinhos, mas naquela época não existia, né? Aqui no Brasil, nos anos 80, não faz tanto tempo assim, né? E aí era um mercado mais atrasado, então não tinha necessidade. Quem chegasse com qualquer tipo de produto venderia. Né? A história do Ford, né, que vocês já devem ter ouvido, que ele criou um império de produção de automóveis, ele fazia só um modelo. Por que ele fazia só um modelo? Porque não tinha, as pessoas não tinham um carro. Ou compra aquele Ford T preto, ou anda de charrete, bicho. E já era. Então, esse cenário começa a mudar com um monte de coisa na nossa vida, na nossa história, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, com o excesso de produção. Até antes disso, né, a questão era, nós tínhamos, né, a produção grande. E aí, até antes, né, da Segunda Guerra, a gente tinha a produção, que já era grande, mas ela não superava a demanda. Então, o que acontecia? O que era produzido era vendido. Então, não havia necessidade de grandes esforços. Não havia necessidade de grandes esforços por parte da empresa. Tanto que quando começaram até a Revolução Industrial, a produção de sapatos na Europa só tinha um tamanho de sapato. Não havia necessidade de fazer numeração, porque ninguém tinha sapato. Ou você compra aquele sapato, aquele número, fica meio apertado ou fica meio folgado no teu pé e já era. Enfim, a produção do Ford T, né? Ou você compra um Ford T preto, ou fica a pé, vai andar de charrete, né? Isso muda após a Segunda Guerra. Após a Segunda Guerra, começa a ter excedente de produção. Tem mais capacidade produtiva do que a população tem capacidade de consumir. Aí começa a ter a preocupação com estratégias de venda. Aí nos anos 50, após a Segunda Guerra, começa as empresas a pensarem, falar, e agora? Agora a gente precisa bolar um esquema muito bom para começar a vender mais. E nessa época, a época dos anos 50, é a época que o Peter Drucker, que é um cara considerado aí um dos pais da administração moderna, o grande guru da administração,
começa a difundir as ideias de marketing, né? As ideias, o relacionamento com a população, com os clientes, né? O entendimento, você conseguir entender. Porque até então, nesse período dos anos 50 para trás, era o seguinte: existe o produto, você quer ou não quer. Fim. Aí depois disso, nos anos 60, que aí já aumentou mais ainda, né? A capacidade fabril aumentou mais, começa a mudar de figura, começa a haver a necessidade do seguinte, de entender os clientes para satisfazer as necessidades e criar diferenciais entre os fabricantes, entre as marcas, né? E para gerar a satisfação do cliente. Isso começa a ser institucionalizado nas grandes empresas. Inclusive, é nesse período dos anos 60 que o marketing chega aqui no Brasil. E ele chega como? Chega via as grandes multinacionais que vieram aqui para o país no período do governo do Juscelino Kubitschek, né? Então, essas empresas multinacionais vêm para cá e trazem consigo esse conceito de marketing. E também começa a ter a disciplina de marketing no curso de administração na Fundação Getúlio Vargas. Começa a ter aqui também. A gente começa a estudar marketing aqui no Brasil, tá? E aí existe essa mudança porque existe um excedente muito grande e a necessidade de diferenciação. Bom, já nos anos 70, o marketing passa a ser uma necessidade das empresas. Elas começam a criar departamentos de marketing, né? Áreas próprias para pensar aos produtos, para pensar como isso vai ser trabalhado, como isso vai ser lançado, como funciona essa relação com os clientes. Começam a estudar os clientes, né? E aí começa, de fato, a aplicação tanto comercial quanto científica disso, de uma maneira mais ampla. Porque aí sim, tendo um departamento de marketing, ele começa a pesquisar antes de lançar os produtos, para saber exatamente o que o cliente quer. Porque começou a se perceber uma série de coisas. A influência, por exemplo, do cinema, né? Como era muito grande, isso, da televisão. Começaram até os televisores coloridos serem amplamente difundidos, né? E isso influenciou muito na capacidade de comunicação. Então, tudo isso começou a afetar. Isso passou a ser uma necessidade de sobrevivência das empresas. Por quê? Porque em um cenário onde a população não tem determinado produto, qualquer empresa que chegue e comece a fabricar, ela sobrevive. Por quê? Porque ela tem um mercado demandante muito grande. Agora, quando existe excesso de produção, a coisa muda de figura. Ela precisa de ter uma população cativada pelo seu produto. E é nesse período que começam a surgir conceitos como shopping centers, supermercados, franquias, né? E nesse sentido, até outros órgãos não comerciais, como governo, entidades religiosas e tal, começam a fazer uso do marketing, né? Começam a estudar o seu público, né? As forças políticas começam a fazer isso, a ter suas assessorias de marketing. Já nos anos 80, a coisa cresce de uma forma incrível que todas as empresas já começam a trabalhar esse conceito, né? Tanto as grandes empresas, né, essas multinacionais que são inicialmente, né, grandes multinacionais americanas, europeias, começam a trabalhar. Já nos anos 80, isso começa a ser uma ideia muito mais popular. E as empresas de médio porte, pequeno porte, começam a atuar nisso. E a época também que fica famoso porque nós começamos a ter os grandes gurus
da área do marketing, né? Hoje aqui no Brasil é interessante, a gente tem, né, os gurus da filosofia, né? A gente tem lá o Karnal, o Pondé, o Clóvis de Barros, o Cortella, né? Esses caras famosos que ficam falando sobre filosofia, né? Que todo mundo conhece, aparece na televisão, na internet, para todo lado. Nos anos 80 começaram a surgir esses caras relacionados ao marketing, dizendo como é que deveria ser trabalhado. E isso vira um fenômeno de massa, né? Então, todas as empresas passam a entender que precisa olhar de maneira muito atenta para os clientes, né? Para entender exatamente o comportamento dele, do início ao fim. Por exemplo, o cara, ele entra no supermercado, por onde que ele entra? Ele entra olhando para onde no supermercado? Quais regiões do supermercado chamam mais atenção? Como a gente faz para chamar mais a atenção do cara dentro de um supermercado, de uma loja de departamento, né? Como a gente faz isso, né? Como a gente trabalha isso? Então, começa a falar quem são os agentes envolvidos nesse processo, como ele decide qual produto ele vai comprar. Tudo isso começa a ser feito de maneira muito mais atenta e as empresas começam a atender todos esses detalhes, né? Dada essa evolução, esse entendimento. E o marketing deixa de ser só um departamento, uma área ali que trabalha com pesquisa, que bola as campanhas, que trabalha na coordenação e passa a ser uma área que permeia todos os outros departamentos. Então, por exemplo, o exemplo que estava dando de um supermercado, interage ali com a logística. Como é que é o processo de reposição? Como é que é o processo de organização, de disposição dos produtos? Então, trabalha junto com a RH, fala qual a necessidade de treinamento, de qualidade que os funcionários precisam ter de atendimento ao cliente, porque aquele atendimento ao cliente impacta muito na percepção da qualidade do produto. Então, o marketing interage com a RH na área de treinamento. Então, tudo isso passa a ser muito mais sólido nesse processo, né? Além de ter a área, o departamento, ele passa a permear outros departamentos. As empresas percebem que todas as relações são relações de marketing. Já na década de 90, a gente tem um crescimento da informatização. As empresas começam a se informatizar de uma maneira muito grande. Nos anos 80 já existia, mas nos anos 80 era muito caro o computador, né? Existia informatização de alguns departamentos. Lá nos anos 80, como nos anos 80, era $5.000 um computador. Já nos anos 90, isso já tinha caído para $500, né? A média de preço. Então, você tinha computadores em todas as áreas da empresa. E o que que isso começou a gerar? Começou a gerar informações. Quando a gente passa, por exemplo, no caixa do supermercado, ali são geradas informações. E nos anos 90 isso começou a ter, né, caixas computadorizados, um número maior de informações armazenadas. E isso possibilitou que o desenvolvimento do CRM, né, que vocês vão ver mais a fundo aí nas disciplinas de TI, que são sistemas que fazem um gerenciamento do relacionamento com o cliente. Então, eles guardam um histórico das relações comerciais. E a partir desses históricos é possível fazer, por meios estatísticos, né, por meio de processamento desses dados, trazer informações importantes sobre os processos de consumo. E tem lá o caso clássico do Walmart, que eles conseguiram rastrear pelo CRM deles, pelos sistemas de registro ali nos caixas dele, que a venda de fraldas estava muito atrelada à venda de cerveja. Porque quem ia buscar fralda normalmente era o pai, porque a mãe ficava em casa cuidando das crianças. E aí, a partir disso, eles começaram a colocar fralda próximo de cerveja. Porque daí uma pessoa ia lá, pegava um, pegava outro, e assim eles aumentavam as vendas. E não é uma coisa que a gente liga no primeiro momento, né? Fralda a gente correlaciona com um lencinho umedecido,
com shampoozinho para beber e cerveja com tira-gosto, com carne, né? Outras associações que nós fazemos, mas através do CRM eles começam a levantar isso, né? Que existem correlações ocultas, mas isso só é possível por conta da informatização, por conta do CRM e desses processamentos mais avançados. E também começa a surgir o que? O conceito de marketing societal. O que é isso? Né? As empresas começam a vincular a sua imagem com projetos de bem-estar, melhorias da sociedade. Então, por exemplo, as empresas começam a divulgar que elas trabalham com madeira de reflorestamento para fazer lápis, por exemplo, ou para fazer papel, né? Os móveis são usados madeira de reflorestamento. Então, a ideia da sustentabilidade. Então, ela é uma empresa consciente que não agride o meio ambiente. Empresas que fazem processamento de carne animal, começa a dizer que trata bem os bichinhos lá durante o processo de abate. Então, são essas ideias, né? Porque nos anos 90, até aqui no Brasil, a gente teve a Eco 92, né, que foi uma conferência mundial sobre meio ambiente, né, que aconteceu aqui no país. Então, as empresas começam a perceber que é interessante elas se vincularem a causas sociais, né? A se vincularem a essas causas sociais. E aí ela consegue o quê? Agregar valor à sua marca. Para a gente, né, a gente precisa entender que assim, a evolução do mercado não é igual no mundo inteiro. Nós estamos falando aqui de uma base teórica, a maioria dos estudos tem como base os Estados Unidos. Conforme eu falei para vocês, nos anos 80, o mercado consumidor lá no interior de Minas ainda era muito incipiente ao ponto das pessoas nem comprarem potinhos de plástico porque não tinha disponibilidade, né? E o custo também, porque a economia era bem menor do que é hoje. Então, levava-se essas embalagens para reutilização. Então, o mercado fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, já está muito mais evoluído do que aqui, Japão, né? Tá, a gente lembra, há muito tempo, era notícia, falar, nossa, no Japão os caras compram um produto eletrônico, quebra, e aí eles jogam fora e compram outro, ninguém conserta mais. Aqui no Brasil já está assim também, né? Então, tem muitos aparelhos eletrônicos que as pessoas preferem comprar um novo do que consertar, porque o custo para comprar um novo é muito pequeno, né? O custo a mais é muito pequeno em relação ao conserto. E você comprando novo, você tem garantia, você tem um produto novo, você está mais seguro do que um produto remendado. Então, existe, né, uma diferença nessa dinâmica. Aqui no Brasil, ainda não é tão forte essa questão do marketing societal. Tá pegando, né? Eu já comentei aqui, por exemplo, a questão lá, os exemplos mais latentes, né, os mais fortes que nós temos, a questão do Magazine Luiza, com a contratação de pessoas negras para os cargos de trainee, né? A CIA, que está com um programa forte, a CIA, Marisa, essas grandes fast fashions aqui do Brasil, de contratação das pessoas da comunidade LGBT. Então, isso está colando agora. Então, a gente tem aquela preocupação de lojas também não usarem mão de obra escrava para produção de roupas. Então, começa a ter isso aqui no Brasil agora. Nós estamos em 2020, mas lá nos Estados Unidos, Europa, isso já começa a pegar lá atrás. Produções sustentáveis, né? Então, começa a ter essa ideia e as empresas começam a se preocupar com isso e começam a trabalhar nesse sentido e usar isso como marketing. Por exemplo, o Subway, né, essa rede de lanches saudáveis, eles têm um case que eles deram um salto lá nos Estados Unidos de um cara que mandou uma carta para eles contando que o cara estava muito gordo, que ele comia muito fast food. E aí ele mudou, ele parou de comer esses outros fast foods de hambúrguer e passou a comer o lanche deles. E aí o cara perdeu lá uns 50 quilos e tal. Aí o Subway contratou esse cara como garoto propaganda lá nos Estados Unidos. Então ele usou o marketing societal da questão da saúde, do problema da saúde pública dos Estados Unidos, da questão da obesidade, para poder
associar a sua marca. E aí fez o boom do Subway lá nos Estados Unidos, certo? Já agora, no século XXI, depois que a maioria de vocês aí nasceram, nós tivemos a popularização da internet, a popularização da comunicação, celular e internet fácil para todo mundo. Então isso mudou o cenário do marketing. Por quê? Porque agora a comunicação é muito mais rápida, muito mais direta, né? Com o advento aí das redes sociais, dos marketplaces, nós vamos ter uma palestra bacana sobre o marketplace mais para frente, né? Que aí os marketplaces são esses locais de comercialização que existem na internet, né? Tipo Elo7, que é para artesanatos, né? O próprio Mercado Livre, Magalu, né? Essas plataformas. Então, com o desenvolvimento da internet, a comunicação passou a ser mais direcionada. Por exemplo, você tinha a comunicação de massa, que é uma propaganda direto na Rede Globo. E aí, com a internet, você começa a encontrar os nichos. Porque antes da internet, existia nicho? Claro que existia. Mas como é que você ia fazer, por exemplo, para encontrar um nicho de, sei lá, de produtos para nerds? Você ia ter que ter uma loja física, aqui em São Paulo, por exemplo, e aí, como você ia fazer essa divulgação? Porque é um nicho muito pequeno. Onde você vai divulgar isso? É muito complicado e o custo dessas divulgações eram muito altos, né? Porque, por exemplo, você tem uma loja, você vai divulgar isso aonde? Numa rádio, numa TV, né? Numa revista de ampla circulação? É tudo muito caro. Com o advento da internet, é possível fazer a segmentação. Você tem uma loja online de produtos para nerd. Quem vai procurar? Nerds do Brasil inteiro. Então, você passa a ter uma amplitude de mercado imensa com o advento da internet. A concorrência passa a ser o quê? Global. Antes era só você ter uma loja na sua cidade, os seus concorrentes são as pessoas da sua cidade. Porque era difícil o cara pegar. Se a gente pensa na mesma cidade de Suzano, o cara, coisa simples como roupa, o cara pegar e ir para outra cidade para buscar, o cara precisa tirar um dia para isso, né? Então tem que ser um evento, né? A pessoa fala, eu vou comprar roupa esse mês. Aí o cara vai lá para São Paulo, pesquisa e volta. Se o cara não tem um dia para tirar, ele acaba comprando aí na cidade mesmo. Aí outros produtos mais difíceis, a coisa era mais complicada. Como o cara acha isso, né? Com o advento da internet, não. É fácil segmentar. A comunicação passou a ser segmentada. Por exemplo, antes você bota uma propaganda na TV de maquiagem. Eu tô lá assistindo, eu não uso maquiagem. Me atinge? Não. Hoje, dada aí as possibilidades da internet, você faz o anúncio com uma influenciadora digital de maquiagem. E ainda tem, dentro disso, ainda tem as subdivisões, né? Tem lá a influenciadora digital de tudo. Aí tem a de maquiagem. E da maquiagem, ainda tem as que usam maquiagens populares e as maquiagens caras. Então, você, como empresário, consegue ainda direcionar. Exatamente, porque quem segue a pessoa, a influenciadora digital de maquiagem barata, são pessoas que consomem maquiagens baratas. Maquiagem cara consome maquiagem cara. Ou sonha, pelo menos, né? Tem essa pretensão. Então, a gente tem essas possibilidades, o que a coisa tornou muito mais segmentada, né? Então a gente percebe isso agora. Tem e outra coisa interessante, né? Falei lá nos anos 90 do marketing societal das empresas. Isso está chegando nos artistas, nos influenciadores digitais. Se você perceber, todo influenciador digital hoje ele tem uma causa, né? Uma protege os pets, outra trabalha a questão de gênero, outra trabalha a questão étnica, outra trabalha a sustentabilidade. Então faz parte. Como as empresas têm as questões de imagem relacionada a ela, para a melhoria da sociedade, hoje os influenciadores digitais, que são empresas, né? Esses caras agem, pensam, trabalham como empresas. Eles também já têm,
né? Então vocês reparem, não tem influenciador digital que não tenha causa, difícil, né? Porque você tendo uma causa, você torna isso mais respeitável, assim por dizer, né? E outra coisa incrível que acontece com a internet. Vocês lembram que eu falei que lá no começo, né, a produção industrial existia, mas ela era baixa, então as pessoas não tinham tanta opção. Tinha um Ford T preto e acabou. Hoje tem opção pra caramba, tem opção de tudo. E mudou, né? Como a produção é muito superior à demanda, o poder mudou de lado. O poder está na mão do comprador. Então o comprador tem um poder de barganha que ele nunca teve antes. Então hoje o cara ele entra lá na internet, faz uma busca rápida, ele já tem a noção de preço, onde tem, tempo de entrega, tudo isso disponibilizado graças à internet. E esse poder é usado, né, de várias formas, e o entendimento do mercado sobre esse poder é que faz surgir aí as novas oportunidades. Então a gente precisa ficar atento como profissionais de gestão, né? Pessoal de logística é gestão também, né? A gente precisa ficar atento a isso, a esse poder de barganha, o poder de negociação. E aí a gente precisa entender o que? Preço e valor. A gente precisa vender o que? Valor. A gente precisa usar as ferramentas de marketing para quê? Para agregar valor. Certo? Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, só mandar um WhatsApp aí para mim, pessoal. Um abraço.